Você é a favor ou contra a construção de prédios altos nas grandes cidades? Recentemente eu fiz uma enquete aqui no canal e, para minha surpresa, muita gente respondeu que é contra a construção de prédios altos. E esse debate voltou à tona, especialmente nas últimas semanas, quando aqui em São Paulo foi inaugurado o novo prédio mais alto da cidade. Recentemente tivemos a inauguração de um prédio muito alto no bairro do Tatuapé, com 50 andares, e isso acabou reacendendo toda uma discussão a respeito do limite de altura das edificações. Será que vale a pena construir prédios altos? Será que isso é uma boa coisa? Ou será que isso não é uma boa coisa? Escreve para mim aqui no comentário a sua opinião, se você acha que sim, é uma coisa boa construir prédios altos, ou se não, não é uma coisa boa, e na sequência acompanha comigo a reflexão nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, novamente aqui no canal do Portal VGV, trazendo novidades sobre o setor imobiliário, nesse canal onde todos os dias à noite a gente debate o universo imobiliário de uma forma geral. Se você tem interesse em imóveis de alguma forma, te convido a se inscrever aqui no canal. Hoje eu quero chamar a atenção a respeito de uma nova discussão que está acontecendo muito nas grandes cidades, especialmente aqui na minha cidade, que é São Paulo, falando sobre o limite de altura dos prédios. Recentemente nós tivemos aqui a inauguração do mais novo prédio mais alto da cidade. O São Paulo, que é uma cidade muito grande, é a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo e que não tem grandes prédios quando a gente fala em altura, quando a gente compara com algumas outras grandes metrópoles. Isso aparentemente está começando a mudar. Tivemos recentemente a inauguração de um prédio da Porte Engenharia no bairro do Tatuapé, um prédio com 50 andares. Isso reacendeu toda uma discussão a respeito se isso é uma coisa boa ou não é uma coisa boa para as cidades. Bom, as opiniões elas divergem bastante. Eu particularmente sou um grande defensor da verticalização controlada, não é em todo local, não é em qualquer circunstância, não é em qualquer aspecto. Mas eu particularmente acho que, especialmente para grandes cidades, quando você tem regiões que têm condições de comportar essas edificações, esses prédios, acaba sendo uma coisa boa porque acaba trazendo ali uma densidade maior para determinada região, o adensamento urbano ele acaba favorecendo para que mais pessoas consigam morar em menos espaço territorial quando a gente pensa de uma forma geral. E o que isso pode representar para a cidade, na minha humilde opinião e naquilo que eu acredito. Lembrando que eu não sou dono da verdade e nem tenho a pretensão de ser dono da verdade e nem convencer ninguém. Mas eu particularmente acredito que quando você tem mais pessoas em menos espaço, isso melhora de uma forma geral a cidade. Porque você tem, por exemplo, uma coleta de lixo. Você não precisa que um caminhão de lixo precise percorrer grandes distâncias. Somente indo até um local, ele consegue coletar esse lixo. Outras questões também como policiamento, monitoramento de uma forma geral. Você tem ali uma região mais compacta que você consegue patrulhar melhor. Ou então até outros aspectos como conservação urbana, enfim, aspectos gerais com relação àquela região. E mais um fator que eu também considero bem interessante a favor da verticalização é a mobilidade urbana de uma forma geral. Quando você pega, por exemplo, regiões mais centrais, regiões onde você já tem uma estrutura de comércio, de serviços, e você consegue colocar próximo dessa região mais pessoas, os deslocamentos ficam menores. Quando a gente tem uma cidade adensada e ela tem um projeto urbanístico que promove um equilíbrio entre residência, comércio e serviços, isso acaba promovendo menos deslocamentos. Consequentemente, você tem mais qualidade do ar, você tem menos trânsito, você tem menos questões de saúde pública referentes a problemas respiratórios por conta de poluição e por aí vai. Esse é um outro argumento que eu também considero muito válido. Um outro fator que eu acredito que pesa a favor da verticalização é o custo dos imóveis de uma forma geral. Quando você tem edificações maiores e você consegue fazer mais unidades no mesmo terreno, isso acaba fazendo com que o custo unitário de cada imóvel acabe sendo menor. Porque você tem despesas como, por exemplo, o custo de construção de áreas comuns ou o próprio custo do terreno em si
Se você dilui isso em mais unidades, proporcionalmente o custo de cada unidade acaba ficando menor. Isso pode representar um valor de imóvel também menor e, consequentemente, mais fácil de ser adquirido. Por outro lado, há quem defenda que tudo isso pode ser uma coisa ruim, porque você acaba fazendo sombra, você acaba tirando ali o visual do local, acaba agredindo visualmente determinada região que eventualmente tem muitas casas, acaba fazendo com que a paisagem urbana se destoe, enfim. Existem outros argumentos também, mas aí são questões muito particulares. Enfim, eu particularmente sou um grande defensor da verticalização controlada em determinadas regiões. Não são todas as regiões que eu acredito que devam ser verticalizadas, mas especialmente quando a gente fala em grandes cidades, eu sou muito a favor do que se chama de adensamento urbano. Inclusive eu tenho outro vídeo onde eu já chamei essa reflexão, eu vou deixar aqui no card um link para que você possa assistir, caso tenha interesse, onde eu já chamei essa reflexão antes falando um pouquinho sobre essa questão da verticalização. Mas, como sempre, eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Eu falei de todos os argumentos nos quais eu particularmente acredito. Especialmente você que é contra. O que você acha? Vamos debater? Topa debater comigo? Escreve aqui no comentário as razões pelas quais você acredita que não vale a pena verticalizar e vamos conversar, uma conversa madura, uma conversa sadia, sem agressões, porque quando a gente tem essa reflexão, eu acredito que a gente pode ajudar muita gente a formar opinião, inclusive a gente mesmo. Quem sabe a gente mesmo acaba mudando de opinião quando a gente vai conhecendo os argumentos do outro. Por favor, de uma forma bem respeitosa, como a gente sempre fez aqui no canal. Canal democrático e muito respeitoso com opiniões diversas. Vale lembrar uma coisa muito interessante. Aqui em São Paulo a gente está chamando esse prédio de um prédio muito alto, com 50 andares. Só que a gente tem outras regiões no Brasil, como é o caso de Balneário Camboriú, que as edificações já ultrapassam 80 andares. São prédios muito mais altos e a cidade já convive com isso há mais tempo, enfim, e acaba tendo uma outra dinâmica o mercado imobiliário, o setor imobiliário como um todo e o próprio funcionamento das cidades. Se você é de Balneário Camboriú, aproveita também para comentar, falar um pouquinho como que a cidade funciona tendo prédios mais altos, se é interessante, se não é interessante, enfim. Vamos bater um papo aqui. Grandes cidades do mundo, grandes metrópoles promoveram a verticalização, adensaram seus espaços, conseguiram ter ali áreas mais compactas, isso acabou favorecendo de alguma forma, também trouxe transtorno de outras formas, enfim, prós e contras, vamos conversar, vamos debater e eu espero a sua participação. Caso você não tenha se inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, porque todo dia de noite a gente sempre debate aqui mercado imobiliário. Um abraço!